Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. É isso verdade? Agora, e observe, você observará a natureza dele. Agora, ele não começará outra era da igreja, como Lutero, Wesley e todo o restante deles fez. Ele não começará outra igreja, porque não há mais era da igreja para começar. Vem? Não haverá mais nenhuma. Então, ele deve estar contra isto. Porque o seu espírito será exatamente como o deles ali atrás. Amém, amém. Então vamos à Escritura, Apocalipse 2, versículo 10. Apocalipse 2, verso 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Grande Criador, desejamos ser fiel, como a sua palavra declara, porque o Senhor é fiel, e se formos infiéis, o Senhor permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. E possamos, mais uma vez, nos alimentar mais um pouquinho desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Satanás odeia Deus. Tem um parágrafo, nós não encontramos no momento, que é coisa que vem de última hora aqui, mas tem um parágrafo onde o irmão Brana, ele relata coisas mais ou menos assim, que Satanás, não podendo destruir Deus,
ele tenta destruir os vasos nos quais Deus habita. Então, o diabo é um indivíduo frustrado. Ele não consegue fazer o que ele quer, porque ele é dominado. Deus o domina. Eleito é bom porque eleito, além de não se perder, ele pode descansar em Deus. Ele pode saber que Deus sempre está te ajudando. Nós não podemos ter o que temos se não for Deus. Ninguém pararia para nos ouvir se não fosse Deus. Eu não duvido das pessoas que estão hoje fazendo um trabalho dentro da mensagem, mas eu queria apenas que eles notassem que as pessoas não têm desejo de ouvi-las. São pessoas que já creram na mensagem como ela é, mas agora outras pessoas não conseguem ouvi-las, porque elas não têm aquela mensagem que o povo para ouvir. Você sabe que é difícil ter uma mensagem assim. Se você for olhar uma mensagem que o povo cochila, até a mensagem de Paulo, cochila, cai do terceiro andar, morre, Paulo desce, ressuscita ele e fala até alvorecer. Então a questão não é a mensagem, eu estou cochilando. Talvez você tenha alguma dificuldade física, talvez você trabalhou muito, tem muita coisa, entende, que você tem que notar. Não é tudo o diabo, não é tudo o diabo. Irmão Brando, tem coisa que é você mesmo. Você culpa o diabo, mas não é o diabo que é culpado, é você. Você saiu lá na fronteira, o diabo te pegou. Não era para você ir lá. Entende? Então não é questão de tudo é o diabo quem tem feito. Porque ele tenta fazer coisas e não consegue. Ele tentou matar o irmão Brana antes do irmão Brana pregar essa mensagem. Ele tentou, quase perdeu as pernas, naquele tempo que não tinha anestesia, como nós temos hoje. O irmão Branco tinha que tomar éter para poder mexer na perna dele. E o médico diz, olha, é perigoso, precisa amputar a perna. Ele diz, sobe mais um pouco e corta o pescoço. Ele diz, eu não poderia crer que viveria sem minhas pernas. Então, o diabo tentou, mas não conseguiu. Brana prosseguiu pregando. Eu vejo que em 1979 o diabo tentou também tirar minha vida. Com um acidente. Qualquer um morre de acidente. Crente e não crente. Como qualquer um morre de câncer. Qualquer um, desde que a célula está ali, se desperta, é qualquer um. Na verdade, o irmão Brana tem um parágrafo também que o irmão Brana diz assim, as pessoas morrem de câncer por não ter fé suficiente para alcançar a cura. Então tem hora que ele pensa que tem fé, mas não é fé. Tem que ter mesmo, aquela fé. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero prosseguir nesse pensamento que Satanás odeia Deus. Satanás odiava Abel. Satanás odiava Noé. E você vai vendo, Satanás odiava Abraão. Gente, é tudo na Bíblia, você vai ver esses homens de Deus foram odiados. Satanás odiava Elias. Agora, Satanás, para odiar, ele tem que estar em Acabe, em Jezabel. Porque Deus estava em Elias.
E Satanás não gostava de Elias, mas Satanás gostava de Acabe, gostava de Jezabel. Eu quero viver de uma forma que o diabo não gosta de mim. Você tem que viver de uma forma que Deus gosta de você. O diabo tem que nos odiar como ele odeia Deus. Porque eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Então o diabo, obrigatoriamente, ele não pode gostar da gente. E o diabo não gosta da gente através de gente. E Deus gosta da gente através de gente. Então é que a gente pensa assim, oh Deus, o Senhor gosta de mim? E não escuta nada. Não vem nenhum retorno, rapaz. Ora outra vez, Senhor, o Senhor gosta de mim? Aí muita gente passa perto de você e diz, eu te amo. Eu creio no que você fala. E você nem dá bola para... Senhor, eu quero ouvir sua voz. O Senhor gosta de mim? Eu gosto através daquela pessoa que falou com você, que diz que te ama, que crê em você. É assim que Deus gosta de você. E o diabo te odeia através de pessoas que não gostam de você. É o trabalho de Satanás. Não adianta querer ser diferente. Só tem dois na terra, é Deus e o diabo. Todos os demais diabinhos é governado pelo diabo. Todos os demais anjinhos são governados por Lúcifer. E nós temos também um Deus que tem anjos ministradores a nosso respeito. Sempre ministrando, nos amando, nos respondendo. Hoje, eu não estou preocupado em ouvir uma voz audível como o irmão Brana ouviu. Porque o irmão Brana era profeta. Daqui a pouco eu vou querer ir para o mato também, ficar barbudo. Já não é meu estilo, não adianta. Não vou para o mato, porque eu não gosto de mato, não fico barbudo, faço barba todo dia. Porque eu não gosto de barba. Não me sinto bem. Agora o irmão Brana gostava. Aí eu quero ser que nem o irmão Brana. Mas Deus falou para você, toma cuidado. Você quer ficar barbudo, ir para o mato, se tornar um vagabundo, a sua mulher vai te deixar. Deus já mexeu lá no lugarzinho que o homem sente. Se falasse assim, ó, você vai ficar assim, você vai ser muito criticado. Não está nem aí. Mas quando falou, a sua mulher vai te deixar. Ele não quis ser mais aquilo. E Deus falou, coloque em prática seus pensamentos, para você ver o que vai acontecer. Então, tem coisas que a gente tem que entender que Deus trabalha nelas. E Deus trabalha em homens e mulheres. E Deus fala bem de nós em homens e mulheres. E Satanás nos critica através de homens e mulheres. Irmão Brana diz que se Satanás não tem uma pessoa para ele trabalhar, ele é inoperante. Satanás vai achar um. A hora que ele achou o Caim, vai, já está bom. Não tem quase ninguém aqui mesmo. Vou pegar ele. Só tem dois, um mata o outro. Entende? O diabo é assim. Ele é astuto. E as pessoas não percebem. Eu quero perceber que Deus me ama. E não é por sonhos, não é porque sou pregador, não é porque faço CD. Eu quero perceber que Deus me ama através de gente que é dele. E você é a mesma coisa. Você quer assim, eu queria saber se Jezabel gosta de mim, se Acabe gosta de mim, mas de jeito nenhum. Vê se uma mulher pintada gosta de me ouvir. De salto alto, de roupa justa, provocando. Se gosta de me ouvir. Não gosta. Vê se um Acabe que é dominado pela mulher, pela Jezabel, pela igreja,
Vê se um pastor Acabe, gosta de me ouvir. Ele não pode gostar, porque a coisa vai na ferida. A mensagem é esta: mamãe, eu não vou tomar esse remédio, é ruim, eu quase vomito, dizia irmão Brana para sua mãe. Ela dizia: não, filho, se ele não fizer mal para você, ele não vai fazer bem. Primeiro tem que fazer mal, você tem que fazer careta, você tem que sentir mal com óleo de rícino. Aí depois você vai ver que ele vai fazer bem. A mensagem, no momento, ela não parece boa, até a correção de São Paulo, que ela não parece boa no momento, mas depois produz frutos. Mas eu tenho que saber que na hora não é boa. As primeiras vezes que cada um de vocês ouviram essa mensagem, mesmo o pastor Mendes, que ouviu essa mensagem, a coisa não era boa, pois não dá para entender, dizer: mamãe, isso é muito ruim. Papai, isso é muito ruim. Não desce, não, mas vai fazer bem. Certo? Pastor João Bispo, da mesma forma, ele falava contra, mas nunca tinha tomado um golinho desse remédio. Um dia ele saiu de carro, não tinha nada para ouvir, um CD, um MP3, brinde de pastores. Colocou ali, já na primeira mensagem, já converteu. Não é poder do Osmar, é a mensagem da hora. Essa mensagem podia estar sendo pregada pelos meus inimigos, mas como Deus viu que eles não serviam para ser amigo, então diz: você não pode pregar essa mensagem. Eles poderiam ter pregado, eles poderiam ter enxergado primeiro do que eu, mas não conseguiram enxergar. Fica agradecido pelo que você tem. Não fica cobiçando coisas dos outros. Agradeça pelo que você tem. Você tem a casinha pobre, um carrinho simples. Dê graças a Deus. Não olhe pela granfinagem do outro que pode, ou que Deus deu para ele, porque senão nós, como crentes, vamos olhar para os outros do mundo que tem coisas que nós não temos, que tem dinheiro que nós não temos, tem salário de 2 milhões, você pensou bem, nós com 2 milhões por mês. Aí eu ia dizer: mas eu faço CD até amanhã, dá para quem? Com 2 milhões por mês, dá CD para quem? Então Deus tem que dar um salário menor para nós, que dá para comer, beber e comprar CD, e dá só para eleito. Para não estragar muito dinheiro. Se eu começar a estragar fazendo CD, pensando que o mundo inteiro tem que ouvir, é só o eleito que tem que ouvir. É só o eleito. E o eleito ouviu, aquilo desce. O eleito, ele engravida da primeira semente. Isso é eleito. Agora, você não fica me ouvindo e tomando anticoncepcional, não. O problema é que me ouve, e depois chega em casa o anticoncepcional. Alguém está assim: o que é isso? O que é isso? Será que tem gente deles que toma anticoncepcional? Não, é vocês mesmos. Anticoncepcional, uma palavra contra a mensagem da hora. Contra a semente, uma palavra que mata, que assassina, uma palavra homicida da semente. Então, aquilo ali, toma um remedinho desse daí, e tem gente que quer se proteger. Tem gente que diz: ó, não vou ouvir. E não ouve mesmo não, porque se você ouvir, você engravida. Tem gente que eu já ouvi, gente fala: olha, não escuta não, porque senão você vai crer. Isso é verdade, mano. Porque se tiver um ventre fértil, é ouvir, a coisa sobe, a coisa desce, engravida, que depois tem que produzir aquilo. Aí as palavras, os testemunhos, é uma produção daquilo que se ouviu e se engravidou. Satanás não gosta de Deus.
Satanás não gostava de Brana. Não gostou de Jesus? Satanás gostou de Jesus? Não. Como que Satanás odiou Jesus? Através de gente perto dele, condenado do mesmo jeito, ele sem ter defeito e eles com defeito. E Satanás odiando. Por que não desces da cruz? Salva-te a ti e a nós também. O diabo odiando Jesus. Se Jesus fosse falar, espera lá, eu vou mostrar para você que eu posso fazer isso, eu posso descer da cruz. Não, não desceu da cruz, não. Não tem que fazer nada para eles crer. Você não tem que fazer nada para as pessoas crerem. O eleito crê na mensagem do jeito que ela é. Você não aumenta, você não diminui. É um manto. Como o irmão Mesquita estava falando agora à tarde, né? É um manto. O manto usado. Agora, o que você vai fazer? Você quer pegar meu manto e colocar no irmão, como é que chama ali, irmão? Kizan. Você pegar o meu manto e colocar no irmão Kizan, vai ficar tudo esquisito, coisa, certo? Vai ficar. Não dá certo. Então o que tem que fazer? Tem que fazer o irmão Kizan emagrecer. É o que o irmão Brana pregou. O manto usado. Até o manto casaco dá certo. Mas vou virar agora. Você já pensou bem o manto do irmão Kizan? De uns 150 quilos? Para eu, de 80, eu parecia um pintinho molhado, coisa desajustada. O que eu teria que fazer? Comer, engordar, até que aí o manto servia. É isso que se faz na mensagem. Vocês não têm capacidade de emagrecer. Para poder esse casaco, esse manto, essa mensagem servir. A mensagem de um só homem, é um só manto, e todo mundo põe. Não é um manto para cada um, é um só manto. É uma só mensagem. É um só Deus. É só Jesus. Depois você vê a sobrana. Os Estados Unidos, os pregadores, os teólogos dos Estados Unidos devem ter fervido quando eles escutavam o irmão Branham dizer a mensagem de um só homem, eles não a queriam. Como que vão querer? Eles querem mostrar a deles. Quantos homens no tempo do irmão Branham quis mostrar a deles? Kelly Osborne quis mostrar dele. Outros que andaram com o irmão Branham quiseram mostrar a deles. Mas a mensagem era dele, de irmão Branham. Eles tinham que pegar aquela mensagem de irmão Branham, aquele casaco, e emagrecer até servir, porque estava gordo de orgulho. Que a mensagem de um só homem não dava certo para eles. Eles não a queriam. Quando você vê hoje as pessoas não querem a mensagem de um só homem, eles têm que usar aquele casaco. Eles têm que usar aquele manto. Tem que usar. O manto era Jesus. O manto era Brana. O manto era Pedro. Mas como que eu vou vestir o manto de Pedro, o iletrado? Comprei peixe dele, não sabia nem me dar uma nota por escrito, pôs o dedão. Como vou crer num homem desse? Como vou crer que a minha família pode ser sustentada espiritualmente através do iletrado? Ele não é teólogo. Como? Não era fácil. E Deus diz, pastoreia minhas ovelhas. Para muita gente, Deus errou.
que escolheu um homem daquele ali? Podia ter escolhido Lucas, o médico. Diz, pastoreia minhas ovelhas. Ele pegou o Pedro. Ele não pegou um traidor. Ele pegou apenas um que o negou. Um que exprimiu a fraqueza humana. Ele pegou aquele homem, porque nenhum de nós somos santos por nós mesmos. Nós somos santos por causa da santidade de Deus. É quando Deus está em você. Irmão Branco diz, a igreja não é santa. É o Espírito Santo na igreja quem faz ela ficar santa. Mas ela em si não é santa. Eu em mim mesmo não sou santo. Mas o Espírito Santo em mim, então me faz santo. Te faz santo. Aleluia. E Satanás odeia isto. Satanás odeia Deus. Só que Deus é um homem, Deus é um povo. Toda nação, as nações que odiaram a nação judaica, estavam odiando Deus. Porque era Deus aquela nação. Porque Deus trabalhou como nação com os judeus. Mas com os gentios nós estamos cansados de saber que Deus trabalha com indivíduo. Deus não trabalha com grupo, Deus não trabalha com 2, com 3, com meia dúzia. Deus não trabalha com plenário de pastores, Deus trabalha com um indivíduo. Ele pega um, tem duas no moinho moendo, ele pega uma e larga a outra. Tem 2 dormindo numa cama, ele pega um e larga o outro. Ele trabalha, isso é para gentio, ele trabalha com o indivíduo. E não adianta você querer que Deus trabalhe com um grupo hoje, que Ele não trabalha com o grupo do Centro-Oeste, o grupo do Sul, Ele não trabalha com o grupo de Minas, Ele não trabalha com o grupo dos Estados Unidos, Ele trabalha com o indivíduo. Você deve ser esse indivíduo no qual Deus pode entrar e trabalhar e o diabo te odiar. Porque Satanás odeia Deus e Deus é homem. Quando você diz, Deus é a igreja. Glória a Deus. Muito bom, não é? Acho que são coisas boas para a gente. Aleluia. Eu vou ler todo o parágrafo. 48, a era de Éfeso. Não importa o quanto o cristão seja justo e reto diante do público, e quanto seja ele bondoso ao seu semelhante, não fazendo nada senão o bem, deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e admitir a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecia, cura e milagres, e ele será condenado. O espírito deste mundo odeia o Espírito de Deus. Você sabe que nós tivemos os tempos, os períodos, as eras da igreja. Nós tivemos, por último, quando o irmão Brana chegou, a era é pentecostal. E o irmão Brana está dentro desta era de Éfeso. Quando ele está pregando, ele estava mostrando exatamente o retrato do dia. Porque o irmão Brana era um homem com dons. Mas se você ouvir irmão Brana depois de 63 a 65, você vai ver que o irmão Brana vai mostrar para você, não são os dons, é a palavra. Pega os ungidos dos últimos dias para você ver, ele diz, não são os dons, é a palavra. Mas até nas eras da igreja, são os dons. É o pentecostal, é os dons, é o que Deus estava se exprimindo também através de William Branham. Mas agora, depois dos selos, ele diz, não, é a palavra. O espírito deste mundo odeia o Espírito de Deus. E porque não consegue vencer o Espírito do Senhor, ele tenta destruir os vasos nos quais o Espírito de verdade habita. É isso que eu queria. Que parágrafo, né? Satanás odeia Deus. Deus está num vaso e Satanás também está num vaso. Não é um espírito que te odeia, é um vaso, é uma pessoa.
O diabo não é um espírito que te odeia. Ele te odeia, ele queima a Bíblia, ele queima os crentes, agora ele quebra CD num homem, num vaso. E talvez o vaso está no púlpito, ensinando o povo. Não escuta, eles diziam, não escuta esse Jesus. Ele disse ser filho de Deus, mas nós sabemos quem ele é. Não habita no nosso meio seus irmãos, suas irmãs. Nós sabemos de onde ele veio. Sabiam nada. Eles não podiam ver a manifestação de Deus naquele dia. Então, o diabo tenta destruir os vasos onde Deus habita. Vai para o plural, os vasos, porque os vasos creram num vaso. É assim, Deus é um vaso. Aí depois você vê Deus uma igreja no dia de Pentecostes. Mas olha com o que ele está falando, um vaso. 10 discípulos calados e um pregando. Ah, não pode. Ele devia estar em outra cidade, em outro lugar, aproveitando e fazendo uma mensagem eloquente. Não. Um pregando, chamado Pedro, e 10 quietinho. Vai em Atos 2 para você ver. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente o Espírito Santo veio sobre eles, partiu como línguas de fogo e penetrou em cada um deles. Aí vai entender, cada língua de fogo é do mesmo Deus, é um Deus partindo para muitos. É uma mensagem partida para muitos. Não pode ser diferente, não pode falar diferente, não tem jeito de crer diferente, é a fagulha de uma mensagem, como foi a fagulha do Espírito, todos eles podiam fazer a mesma coisa, a mesma alegria. Pegava o que era de si próprio e repartia, vendia e trazia aos pés dos apóstolos. O que hoje tem se tornado um perigo, que tem homens que querem ser como os apóstolos e pedem para as igrejas vender suas propriedades e trazer para eles, e eles fazerem um movimento quase igual comunista, para as pessoas ficarem presas num homem, liderando dinheiro, toda a vida, todo o alimento deles. E teve muita gente que já fez isso. Mas o Espírito Santo fazia isso lá na igreja primitiva de uma forma simples. E quando não traziam o dinheiro devido aos pés dos apóstolos, morriam. Vocês sabem, no caso de Ananias e Safira. Então a gente tem que notar que Satanás odeia Deus. Quando você fala que Deus era Brana, parece que é tão difícil, mas Brana, comedor de feijão, Brana, comedor de esquilo, Brana era um caçador, Brana casou, Brana usou de sexo, Brana teve filhos. É difícil para as pessoas entender, porque eles apenas creem num Deus como o Papa, que não casa, que não macula com mulher, segundo sua doutrina. E não é isso na Bíblia. A Bíblia, Deus diz, o pastor, o bispo, seja marido de uma só mulher. A Bíblia não tem essa doutrina, o bispo não case. Isso é doutrina da igreja, não é de Deus. Ela odeia Deus. Quando Deus está numa igreja assim, ela odeia Deus. Deus é a Bíblia, Deus é a palavra. Como vão gostar de Brana? Como vão gostar de nós? Satanás me odeia. Satanás não gosta de mim, graças a Deus. Satanás não gosta de mim.
Ele me odeia, mas para ele me odiar, ele tem que estar numa irmã. Ele tem que estar num irmão. Ele não pode nem estar no mundo me odiando. Porque não somos da mesma raça. É quando Satanás está odiando num discípulo, num obreiro ao seu lado, num pastor andando com você, no seu marido, na sua mulher. O diabo vai te odiar, é assim, é numa pessoa próxima. Vê se Jesus estava preocupado com os outros. Ele, naquela noite, a alma dele estava angustiada e diz: algum de vós há de me trair. Um de vós, Pedro ou João. Eles estavam tudo ali próximo de Jesus. E João, aquele que reclinava no peito de Jesus e ouvia o bater do coração de Deus humano. Pergunta para ele: isso sou eu? Já sou um problema. De vez em quando eu caio numa. De vez em quando eu faço uma coisa errada. Pergunta para ele quem é. Não é você não. É aquele aqui que eu dei um bocado de pão molhado. Deu para o Judas e diz: o que você tem que fazer, faça logo. Os discípulos não entenderam. Pensaram que Jesus tinha mandado eles comprar alimento, porque ele era o homem da grana, do dinheiro, da bolsa. Eles não entenderam. O que você tem que fazer, traia logo. O que você tem que fazer, faça logo. Você tem que me beijar, beija logo. A traição vem muitas vezes através de um beijo. Isto é, um engano. Porque eu já disse sobre isso. Ele diz, o beijo é a prova de amor. Mostrou mesmo que Judas amava Jesus. Deu um beijo de morte. Entregou ele para os inimigos. Um de dentro. O problema, irmãos, é um de dentro. O problema é os que falam de fora, a gente diz, estão criticando de nós, mofando de nós, não tem problema não. Quer ver, duro é de dentro. Quando nos eleva a um posto que não temos e quando nos inferioriza a algo que não somos. De todo jeito você sofre uma pressão. Eu e meu pai somos um. Você pensa que era fácil para aquele povo aceitar naquele dia? E está dizendo que ele e o pai é um? Ele e o José? Não, ele e Deus. Não. Não pode. Certo? Não pode. Então, o diabo odeia Deus. Eu tomei esse parágrafo, é o 87 da era de Esmirna. Tem que ler agora, porque meu tempo já está esgotado. 67 da era de Esmirna. Agora, notem o que ele diz. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. É uma parte só do versículo. Os judeus estavam fazendo isto àquela época. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isto àquela época. Os governadores que estavam insinuar-se nas boas graças do público, porque o povo gostava da arena. Atirava os cristãos aos milhares à morte, destruindo-os pelos leões e gladiadores. Agora, você não pensa que o diabo está fazendo isso hoje. O diabo hoje é crente. O diabo não é nem da católica hoje. O diabo é da mensagem. O diabo é da terceira etapa. Judas era de Anás e Caifás. Não, era de Jesus. Aquele que me odeia, come comigo no meu prato.
simples, não é? Aquele que manda quebrar meus CDs, comeu comigo junto. Apoiou, deu a mão, ovacionou. Muitos, eu tenho muitos desses, gente boníssima. Satanás odeia Deus, certo? Odeia Deus. E se eu disser para o povo quebrar os CDs deles, eu não seria diferente de Satanás. Você tem que deixá-los. O mestre, nós encontramos ali, nós mandamos ele calar a boca. Para ele não falar porque ele não anda conosco. Diz, não, deixa ele. Quem não é contra nós é por nós. E agora tem um final, quem conosco não ajunta, espalha. Porque tinha que estar naquele ministério daquele dia. O problema é que Satanás tinha a ver, o que Satanás tinha a ver com isso? Por que acusá-lo? Oh, sim, era simplesmente o ódio do diabo atrás de tudo isto. O ódio do diabo matou nas eras da igreja. O ódio do diabo queimou Bíblia até aqui no século XX. Queimou Bíblia. No século XXI, o diabo não queima Bíblia, ele queima mensagem. Ele queima CD. Você pensa que o diabo hoje é bobo de queimar a Bíblia? Se ele queimar a Bíblia, ele não pode fazer a união das igrejas. O diabo tem que queimar a mensagem, queimar CD. Porque Deus está em outro lugar. Tem hora que é loucura. Que adianta eles queimar a Bíblia? Deus não está na Bíblia. Deus está em sua palavra. E a sua palavra está em você. Então não é queimar a Bíblia, seria meter fogo em nós. Aonde a Bíblia está, onde a palavra se manifesta. E Satanás odeia. Oh, sim, era simplesmente o ódio do diabo atrás de tudo isto. Ele estava atrás de tudo porque ele odeia a Deus. Você tem que saber o que Deus é hoje. Oh, Deus hoje é Apocalipse 10, de 1 a 7. Filho, já cumpriu. É a mesma coisa de você falar assim, Deus hoje é Atos 2. Ele foi há 2000 anos atrás. Aí ele foi andando e começou no Apocalipse e foi cumprindo e não foi revelando. E quando terminou de cumprir, ele manifestou em carne para revelar o que havia cumprido. Deus é assim. Depois de tudo cumprido, tudo revelado, Deus vem através da esposa, da mensagem do dia, Apocalipse 10, 8 a 11, e manifesta o que diz o sétimo anjo, para mostrar para eles. Essa mensagem é para mostrar para ele. Irmão Branham veio para mostrar o que cumpriu nas eras e eles não viram. Nós estamos aqui para mostrar para o povo da mensagem o que cumpriu nos dias de William Branham e eles não viram. Teria alguém que ficaria na grande tribulação para dizer que estaria avisando que nós éramos os eleitos? Tem alguém para ficar para a tribulação? Ele estava atrás de tudo porque ele odeia Deus. Qualquer coisa em que Deus ponha seu coração. Eu duvido que Deus está com o coração na católica. Teve um tempo que Deus estava com o coração na luterana. Teve um tempo que Deus estava com o coração na wesleyana. Teve um tempo que Deus estava com o coração nos pentecostais. Teve um tempo que Deus estava com o coração em Brana.
E em qualquer coisa que Deus ponha seu coração, Satanás tenta destruir. Você tem que saber que Deus hoje tem posto o seu coração em nós. Como é que está o seu coração? Estou com taquicardia. Não, mas e Deus lá? Eu estou falando daquele outro coração. Não estou falando do orgânico, eu estou falando daquele outro coração, onde Deus tem posto o coração, lá na sua alma. Ele tem posto o coração e o diabo, Satanás, tenta te destruir. Deus tem posto o coração em Apocalipse 10, 8 a 11. Daqui uns tempos, Deus vai pôr o coração em Moisés e Elias. E os outros vai ficar tudo para a tribulação. Mas enquanto Deus estava com o coração posto em Brana, Estados Unidos era abençoado, o povo recebia a bênção. Mas quando o irmão Brana morreu, Deus tinha que pôr seu coração em outra pessoa. Ele tinha que cumprir sua palavra. Ele tinha que vir a João. Pôr seu coração, é por o que Deus quer para aquele dia, é o que Deus pensa, é o que Deus quer falar, é o que Deus quer ouvir. E Ele está sempre na pessoa, é Deus em você, é Deus em mim. Qualquer coisa em que Deus ponha seu coração, Satanás tenta destruir. Mas observe, eis aqui alguma ilustração. Se Satanás estava por detrás dos judeus que estavam lançando os cristãos à arena, então os judeus não fazem parte da religião de Deus, mas do diabo. É interessante, os judeus faziam parte da adoração a Deus antes de Jesus chegar. Jesus chegou, eles rejeitaram Jesus, e os judeus já não fazem parte mais da religião de Deus, da adoração a Deus. E aí vem 7 eras da igreja, e o povo regozijando e sendo abençoado nos pentecostais, no início do século 20, e ficar todos satisfeitos, mas Deus já estava mudando de lugar outra vez. Os pentecostais já não estavam mais com a religião de Deus, agora era a Brana, era os Estados Unidos, era Deus no homem, trazendo a mensagem de um homem só e condenando todas as demais mensagens. A mensagem de um só homem, eles não a queriam. E eles não querem hoje. O mesmo demônio que não quis nos dias de Noé, não quis nos dias de Jesus, não quis nos dias de Pedro, não quis nos dias de Brana, é o mesmo demônio que não quer a mensagem de um só homem hoje. O mesmo Deus que pregou nos dias de Noé, nos dias de Jesus, nos dias de Brana e prega hoje, é o mesmo Deus que quer essa mensagem de um só homem. É Ele só. O coração dele está posto nesta mensagem, não é em mim não, é a mensagem que eu prego. Tem hora que a gente tem vergonha. Eu recebi um telefonema de gente que creu assim, creu mesmo, que eu fiquei com vergonha. Sabe, você escutar meia-noite, assim, 11 horas, meia-noite, um telefonema daqueles de pessoa revelada. Revelada, sem a gente falar nada. Elas vêm e dizem, olha, eu estou num lugar aqui que não crê na mensagem do Senhor, mas eu creio. Nós aqui em casa não ouvimos nem notícia na televisão. É só sua pregação. Fiquei com vergonha. Aquilo passou pelo fio do telefone e eu vermelhei. A minha filha de 18 anos, nós escutamos as mensagens. As meninas hoje não querem escutar nada, não. Eu me envergonhei com a minha família. Comigo mesmo. Sabe o que vem isso? Para confortar você.
para você não se exaltar. Sabe por que você tem seus problemas, Pedro? Sabe por que você corta a orelha do outro? Para você não se exaltar. Sabe por que agora você está recluído? Não queria nem que eu aparecesse para você de vergonha pelo que você fez. Mas é que eu tenho uma mensagem que só você pode pregar, Pedro. Eu já havia dito para você, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. E até aqui você mostrou que não é convertido. Mas você vai converter, Pedro. Aí você vai confirmar os irmãos. E no dia de Pentecostes, Atos 2,37, que faremos varões irmãos. Oh, capítulo 24 de São Lucas, ou 22, cumpriu naquela hora. Arrependei-vos. Quem foi que falou? Pedro. Alguém diz, mas quem tem que arrepender é ele. Se a pessoa é algum crente daquela hora que cria na mensagem e escuta Pedro, mas é Pedro que vai falar, não pode Mateus, não pode o João do amor. Não. Deus falou, foi para ele, quando te converteres, você tem experiência de queda, você tem experiência de cortar a orelha do outro, ser muito ligeiro. Você tem experiência. E tem hora que Deus te pega assim, um gênio terrível, mas que ele chega e diz, mas você pode se mudar. Eu estou aqui para você mudar, com esse gênio terrível, eu estou aqui para você mudar. Eu quero pôr meu coração em você, meu coração da palavra do dia em você. Então tem coisa que envergonha. Deus faz essas coisas acontecer com a gente, não é para a gente exaltar. Ah, que mensagem eu tenho, a mensagem. Eu fico com vergonha. Mensagem está aí mesmo, na verdade. Como não tinha outro para pregar, Deus teve que me usar para isso. Não tinha outro. Você não apareceu. Ele teve que pegar um esquisito que você pode dizer. Ele teve problema com isso, teve problema com o nome hebraico. Ele teve problema com isso, com aquilo. Mas você nunca pode me acusar de adultério, que eu tive problema. Sabe por que eu tive problema com o nome hebraico? Porque eu tinha que aprender um novo nome. Aí entrei, e eles têm que saber, e vocês precisam desta lição, que lá no alto da cruz, creio que é São João capítulo 19, ou 20, você vai encontrar, estava escrito em 3 idiomas, em latim, em grego, e também no hebraico. Aí vem o povo dos hebraicos hoje dizer, estava tudo escrito Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. Mentira! O latim nunca foi Yehoshua, foi Jesus. O grego nunca foi Yehoshua, foi Jesus. Era o que estava escrito. Porque quando o evangelho veio para os judeus e eles rejeitaram, Deus veio para os gentios e permitiu que até o seu nome viesse como gentil. Para nós, que o grego era a língua mais conhecida naquele tempo, é o que o irmão Brano ensina, e que no nosso tempo a língua mais conhecida é o inglês. E por isso que Deus veio dali também. E irmão Brano vem na mensagem na era de Esmirna aqui também, ele diz, e Deus veio falando em inglês e dando a resposta em interpretação. Oh, isso eles não puseram dentro da nossa mensagem. Eu estou com a mensagem aqui na mão, na era de Esmirna. Eles não puseram isso aqui dentro. Certo? Mas no original está. Deus falando em inglês. Eu preguei isso quando eu não tinha na mensagem. Eu preguei, Deus falou em inglês. E veio um pastor nesse púlpito e diz assim, tem gente que diz que Deus falou em inglês. E se eles ouvissem isso hoje e descobrissem que o original, irmão Brando diz, Deus falou em inglês. E Deus falou em inglês. Se Deus era Brana, Deus falou em inglês. Deus hoje está falando em português. Deus está falando na nossa língua hoje. Ele não fala mais inglês. Deus não pode falar mais inglês. Ele já mudou de coração. Ele já levou seu profeta.
Ele tem uma esposa. Agora, diz, não, mas não pode ser assim. Então deixa eu ler aqui para mim encerrar. Eu falei que ia falar meia hora, e o pastor meia hora. Ele acabou falando 20 minutos, e eu falando quase uma hora. Ó. Ao nascer do sol, o poder vivificador 73. Eu sou aquele que estava morto. E tão morto estava que a lua o declarou morto. O sol o declarou morto. As estrelas o declararam morto. Toda a natureza o declarou morto. Mas agora, todo mundo tem que reconhecer que ele agora vive. Isso daqui, cada coisa dessa que a gente lê, você tem que saber, a mensagem estava tão morta. Os encontros de pastores declaravam ela morta. Os pastores declaravam ela morta. As igrejas da mensagem declaravam ela morta. Ah, mas quando ele veio no ano 2000, ela vive. Ele vive, ela vive. Aleluia. Oh, e agora vive. Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus foi também a dinâmica que provocou a mecânica. E se ele, sendo noivo, a noiva tem que aparecer porque ela é parte dele. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. O que somos hoje? A manifestação do cumprimento de toda a revelação, de tudo o que o sétimo anjo veio e revelou. Nós somos o cumprimento. Oh, meu Deus do céu. Ela só pode manifestar a ele. O que Brana diz? O esposo é a palavra revelada. Lembra aí o parágrafo? O esposo é a palavra revelada. Se vocês acharem, a gente fala depois. Mas é bom isso aqui. Se o esposo é a palavra revelada, ela é o cumprimento de toda a revelação. Ela também é a palavra revelada. O esposo é a palavra revelada. Escuta, ela só pode manifestar a ele se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo. O que o noivo pregou? A mensagem de um só homem. Falou para Pedro. É você. Não, e os 11? Não, é você. A ti te digo, te dou as chaves do reino do céu. A ti te digo, não a vós, a ti. A mensagem de um só homem foi Jesus também quem pregou. Foi Pedro que pregou. Foi Brana que pregou. Somos nós quem pregamos hoje como a esposa de Cristo. Você tem a mensagem de um só homem. Você não tem a mensagem de 2, 3, que é uma confusão no Brasil. Você tem a mensagem de um só homem. Aleluia. Agora, eu estou terminando. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. Se ela não crê na mensagem de um só homem, ela não é a noiva. Porque Brana pregou que a mensagem de um só homem eles não a queriam. Ah, mas foi no tempo de Brana. Então hoje é o tempo da esposa. Ninguém pode negar que hoje é o tempo da esposa. A palavra, o esposo é a palavra revelada, a festa das trombetas 101. Isso é o que nós somos, a palavra revelada. Porque o esposo é a palavra revelada. O que é a esposa? Ela tem que ser a palavra manifesta daquela revelação. A revelação, ninguém provou isso, ninguém mostrou esta revelação. Nós vivemos até o ano 2000, ninguém mostrou a revelação de uma só pessoa, ninguém mostrou a revelação do novo nome, ninguém mostrou a revelação do sétimo selo, ninguém mostrou os 7 trovões, ninguém mostrou nada. Mas quando chegou a hora da esposa, ela é o cumprimento de toda a revelação. Ela diz, você sabe o que é o novo nome? Não, é Brana. Como que você sabe? Porque eu sou parte dele. Eu sou parte da palavra revelada. E Brana revelou essa palavra. Eu sou parte dela e Brana era essa palavra revelada. Oh, Paulo não era, Martim não era, Irineu não era, Columba não era, Lutero não era. A palavra revelada.
O Wesley não era, os pentecostais não eram, Branham era. Por quê? Nos dias da voz do sétimo, não do primeiro ao sexto, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, 7. Amém. Estou terminando outra vez. Amém. Agora o que é? Olha como é bom. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva, porque ela é carne de sua carne. Ela é mensagem de sua mensagem. Você prega o que Branham pregou. A Branham pregou a mensagem de um som, mas no tempo dele. No tempo dele, você tem que saber que a mensagem de um som era de Pedro. Aí Branham pregou no tempo dele. A noiva prega no tempo dela. A mensagem de uma só pessoa. Para que os demais possam acompanhar. Não ficar partidas. Uma mensagem aqui, outra mensagem ali. Não, todos falam a mesma língua, todos falam a mesma mensagem, todos recebem a mesma fagulha. E não tem nenhum homem papa. Porque tem pastor que já disse que me descartou. Me descartou, disse que quero ser o papa. Da terceira etapa. Certo? Eles nunca viram nada. Eles iam falar o mesmo de irmão Branham. E o irmão Branham é muito mais forte, porque o nome de Deus estava em Branham, não está no Osmar assim. Hoje a palavra está em nós. Mas Branham veio manifestar até um novo nome. Como Jesus veio manifestar o nome. E nós só viemos aqui para revelar aquilo para eles. Nós somos a manifestação desta revelação. Amém, amém. Oh Jesus, aleluia. Carne de sua carne, osso de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Agora, eu posso parar em cada ponto desse. Ele diz, cadê o poder para curar enfermo, para ressuscitar morto? Cadê o poder? Ele diz, cada um no seu tempo. Você ia falar para Noé, qual milagre você faz para eu entrar na arca? Cura um paralítico aí para mim. Você não ia entrar na arca. O burro não podia entrar porque ele era misto. Mas agora o cavalo podia entrar. O asno é o ímpio, podia entrar. Olha para você ver. Mas esse outro, eles querem, façam um milagre. Eles disseram para Jesus, faça-nos um sinal para que creiamos em ti. Ele não fez nenhum sinal. Ele mostrou um sinal de sepultura, de morte, de ressurreição. Mas não fez nenhum sinal. Eles queriam que Jesus curasse um paralítico, levantasse um morto, fosse lá no cemitério e mandasse, levantem todo mundo. Não. O irmão Branham diz, é o mesmo demônio hoje que faz isso. Eles querem que você levante um morto para eles crer. Eu quero fazer mais uma mensagem disso daí, que eu gosto dessa mensagem. Vou fazer outra. Deixa. Ela é ele. Ela é ele. Ele é a palavra revelada. E ela? Ela é a palavra revelada. Ela é ele. Não, você quer ser diferente de Branham? Não, eu sou Branham. Agora você endoidou mesmo. Eu sou Branham. Eu não sou Wesley, eu não sou Lutero. Eu sou Branham. Aí ele fala, pronto, ele está dizendo aí que Branham encarnou nele. Não, eu sou Branham. A mensagem está provando aqui que ela é ele. Se ela é ele é a palavra revelada. O esposo, festa das trombetas 101, ele é a palavra revelada. A esposa é a palavra revelada. Ele era o sétimo selo, nós somos o sétimo selo. Ele era os 7 trovões, nós somos. Em Branham continha num corpo assim, 7 trovões. 7 selos. Está 7 selos dentro de um selo. Eles nunca perceberam 7 dentro de um. Aí então ele revelou tudo, mas o 7º, ele mesmo disse que não revelou. Por certo, ele falou na escola dominical, ele diz, olha, o que tem acontecido essa semana, vocês não têm visto.
Já está esclarecido. Aí de noite ele diz, olha, ele abriu todos os 6 selos, não pôde abrir o 7º, o selo da sua vinda. Que Deus disse para ele, não fala para ninguém. Mas ele diz assim, quando tiver uma pessoa, e eu estou aqui esta semana pregando, ele diz isso. Nós lemos quinta-feira, o 6º selo parece 375. Ele estava esperando, estou esperando essa semana que alguém chega e diga, irmão Brana, eu vejo. Ele diz, estou esperando toda essa semana. Aí ele mudou de personagem. Irmão Brana, eu vejo. Diz, quando isso acontecer, quando esta pessoa disser, eu vejo, não o abandone, não o despreze. Vocês da mensagem, não vê e abandona quem vê. Não vê e persegue quem vê. Vocês não são de Deus. Os judeus que perseguiram Jesus não eram de Deus. Os romanos que perseguiram os eleitos durante as eras não eram de Deus. Eu estou aqui comparado, nem terminei de ler. Ela é ele, é igual ao homem e sua esposa. Eles são um. Eu e Brana somos um. A esposa e a palavra revelada não são 2, são um. Como? Ele está nela. Ele é a palavra revelada. Ela revela essa carne. A carne, essa palavra. Ela revela, ela mostra. Porque ele está dentro. Ninguém tira esses 7 selos de nós mais. Ninguém tira esses 7 trovões. Ninguém tira mais um novo nome. Ninguém tira que o Cordeiro saiu do trono. Ninguém tira que a era acabou. Já acabou mesmo. Ninguém pode tirar. Ela é ele. A mulher foi tomada do seu lado. Ela recebeu o espírito feminino dele. Ai, meu Deus do céu. Você vai andar nisso daqui. A igreja recebeu o espírito feminino de Jesus. Foi isso. Mas como, meu Deus do céu? Irmão Brando diz, através daquela lança que furou o coração de Jesus e saiu água, sangue e vida. É só isso. Através do ministério de irmão Brando que cumpriu, e ao cumprir, então agora o feminino aparece. É carne de sua carne. Quer dizer, palavra de sua palavra. Está aqui na mensagem ao nascer do sol. Palavra de sua palavra. O espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. Nós tivemos, olha para vocês verem, nós tivemos só, eles vão até gostar. Nós tivemos só o espírito. Durante quase 40 anos. De 65 até 2000. Tivemos só o espírito. Mas a hora que o espírito e a carne formou a mecânica e a dinâmica. Você tem a dinâmica, a mensagem, está tudo revelado. Mas cadê a mecânica para mostrar aquilo? Hoje ninguém pode falar, vocês podem perseguir, vocês podem falar que eu sou de Satanás. Vocês podem me odiar, porque o diabo não gosta de Deus. Satanás não gosta de Deus. Vocês podem odiar o que eu prego, Satanás não gosta do que eu prego, porque isto aqui é verdade, é uma unidade do espírito e a carne, formando a mecânica e a dinâmica. Você tem a dinâmica, então faltou a mecânica, filho. Eu tenho a dinâmica, o fogo, a gasolina. Cadê o carro? Precisa do carro, filho. Precisa da mecânica. Aí você tem a mecânica, você pode saber, é encostar na chave, aquilo produz a faísca, incendeia, e você e o carro é um. Você sabe que muitas vezes se morre no carro, é um. Da vez que eu acidentei, o carro me jogou para fora, meu não era um com ele. Graças a Deus. Que não era um. Tem hora que você é um com o carro bateu
você morre queimado. Qualquer coisa que possa acontecer, você forma marido e mulher, tem que estar assim, ó. Ela é ele, porque ela pensa o que ele pensa. Ela é ele, não é porque ele pensa o que ela pensa. Não tem jeito. A coisa é tudo virada hoje, mas a mensagem é certa, a Bíblia é certa. Ele te dominará. Ela, a igreja, pensa porque ele já pensou. Não é ele pensa porque a igreja pensou. Não. Ela pensa porque ele já pensou. Nós somos a palavra porque ele é a palavra. Primeiro é ele, depois é ela. Primeiro é Cristo, depois a igreja. Primeiro é Brana, depois a noiva do último dia. E aqui acabou, filho. Ela é ele, e ajuntou a dinâmica e a mecânica junto. Agora a mensagem está funcionando. Eu vou recordar outra vez de Billy Paul, que disse no seu testemunho: meu pai sabia fazer funcionar esta Bíblia. Me perdoe, mas vocês podem saber disso. Eu sei quem sabe fazer funcionar essa mensagem. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este momento que não engrandece o homem mortal. Mas sem o homem mortal, como a dinâmica seria mostrada, Senhor? A necessidade da mecânica para mostrar o resultado da dinâmica. E aqui nós estamos como igreja do Deus vivo, a esposa do Cordeiro, para mostrar essa dinâmica. Esse corpo que já foi redimido para mostrar o Redentor. Este corpo que foi revelado para mostrar o Revelador. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos mais. Dá-nos um coração tranquilo, uma mente limpa, Senhor, para te servir, para te amar, para ser o crente, o cristão que nós devemos ser. Fala comigo também. Eu tenho te dito isto, Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero ser o cristão que o Senhor deseja ser. Eu envergonho de mim mesmo, envergonho de minhas falhas. Eu me envergonho de ter tanta gente que crê no que eu prego, Senhor, e eu ser um homem falho. Não tenho estado aí pecando no mundo, mas sou um homem que estou inclinado com minhas fraquezas carnais. Tenho também meus pensamentos que têm que ser controlados por Ti. Tenho uma língua que tem que ser dominada por Ti. Tenho um coração que é onde o Senhor mora. Ajuda-nos mais, muda-nos mais para fazer a Sua vontade. Segura cada irmã, cada irmão em Suas mãos e que ninguém venha se poluir, se contaminar, mas ser agradecido pela revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.